Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar algumas passagens bíblicas, alguns pensamentos meus sobre esses acontecimentos todos que estamos vivendo. Em primeiro lugar, nós cremos em Deus como Criador do universo, como sustentador do universo. Então é claro que essas epidemias, essas pandemias, essas catástrofes, quando elas acontecem, ou elas são por permissão de Deus, ou porque Deus está, de alguma maneira, corrigindo o povo, ou certos povos, ou alguma coisa. Porque hoje tem várias pessoas falando coisas na internet, como se isso fosse uma coisa diabólica, que fosse uma coisa inventada, que fosse trazida pelo diabo. Eu não creio nisso, não. Eu creio que Deus é o sustentador do universo e essas coisas acontecem por Ele ou por permissão dEle. É muito interessante aquilo que o irmão Sidney falou na quarta-feira no nosso pequeno grupo lá na igreja, que é uma hora em que nós podemos e devemos refletir sobre o nosso bem maior. E o nosso bem maior é a nossa alma, é o nosso espírito. E Deus realmente se preocupa com isso. Jesus falou em Mateus 10, 28, que nós não devemos nos preocupar com aqueles que podem matar, destruir matar o corpo, mas sim com aquele que pode destruir a nossa alma, o nosso espírito para a perdição eterna. Então é o momento de nós refletirmos como igreja, como cristãos, sobre o que nós temos feito com a nossa vida, como que temos nos comportado, e creio que Deus também usa isso para que o mundo veja como Deus é poderoso e como que devemos refletir nisso. Temos que tomar muito cuidado sobre essas pessoas que estão falando sobre profecias que estão se realizando, citam passagens bíblicas. Precisamos cuidar muito com isso, porque se nós formos olhar há 102 anos atrás, a gripe espanhola, ela provocou o mesmo caos no mundo inteiro, né? No Brasil, quando ela chegou de navio, essa gripe. Ela matou muitas pessoas, só em São Paulo foram mais de 5.400 pessoas que morreram, das que eles acharam que era de gripe espanhola. As escolas foram fechadas, tudo foi fechado, inclusive naquele ano todos os alunos foram aprovados depois no final do ano, para que no ano seguinte a vida pudesse voltar ao normal. Então, isso acontece realmente. Eu não estou dizendo que não é referente à Bíblia, mas precisamos cuidar muito com isso, porque senão nós começamos a interpretar da Bíblia de forma incorreta. Isso vem de Deus, com certeza, por permissão de Deus, para nos corrigir, para nos alertar, para que nós nos voltemos ao Senhor. Mas tomemos cuidado com essas interpretações bíblicas apocalípticas. Porque se nós errarmos, às vezes, depois nós vamos dizer que Deus errou. Ou o mundo vai dizer que Deus errou. E muito cuidado, temos que ter muito cuidado com essas afirmações. Esses pastores, por exemplo, que citam versículos do Velho Testamento como se fosse um amuleto para que o cristão não seja atingido pelo coronavírus, né? Salmo 91:10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Muito cuidado com isso, porque daí vamos usar esses versículos bíblicos como um amuleto, e não é assim que deve ser interpretado. Nós temos que ter cuidado, porque no Velho Testamento, o rei, o povo de Israel, quando ele era ameaçado, ele recorria a Deus, e esse rei, esse povo matava o inimigo.
certo? Só que o nosso rei, o rei Jesus, o que ele nos ensinou sobre os nossos inimigos? Devemos ir lá destruí-los? Não, nós temos que amá-los, nós temos que orar por eles. Então, tomemos muito cuidado com essas interpretações, tá? Nós não somos um povo privilegiado por Deus, nós somos um povo que somos salvos por Jesus Cristo e a nossa morada é celestial. Se nós pensássemos dessa maneira, irmãos, pensem comigo, quem que Deus deveria levar, permitir que morresse? As pessoas que já são salvas ou as pessoas que ainda não são salvas? Se pensarmos desta maneira, deveriam morrer os que já são salvos, porque Deus continua amando aqueles que ainda não são salvos. Então, temos que tomar muito cuidado com essas interpretações. Muito cuidado mesmo. Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 14, diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, verdadeiramente, irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos arrepender daquilo que precisa ser mudado em nossas vidas e vamos ter intimidade com Deus. 1 Pedro 4,13 diz: contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegrais e exulteis na revelação da sua glória. Então, irmãos, que verdadeiramente possamos entender isso como algo que é vindo de Deus, que seja por permissão, mas é vindo de Deus. E que como crentes e igreja, precisamos sim nos arrepender se temos falhado, como filhos de Deus, temos que nos arrepender se temos falhado, temos que sim orar a Deus, pedir misericórdia de Deus sobre essa situação que está acontecendo, porque só dessa maneira Deus pode nos ouvir, Deus pode mudar a situação. Mas não acharmos que por sermos cristãos, por sermos filhos de Deus, temos privilégios diante de Deus neste momento. Não é assim, sabe? A primeira igreja, os cristãos foram entregues, foram mortos, foram queimados, e vocês vão dizer, então, e Deus não fazia nada? Então, se aqueles primeiros crentes falassem, então, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ou seja, eles entrariam nas suas casas e eles não seriam tirados das suas casas e mortos, entregues aos leões e colocado fogo neles. Então, vamos tomar muito cuidado com essas interpretações que não são verdadeiras, são mal interpretadas, tá? O nosso rei, o rei Jesus, ele não vence mais pela força, ele vence pelo amor, pela misericórdia. Então vamos pensar dessa maneira. Algo muito importante para a nossa igreja, que nós precisamos refletir e repensar como igreja e como irmãos em Cristo, é a questão dos nossos dízimos e ofertas. Nesse momento, irmãos, precisamos ser fiéis ao Senhor, certo? Quem pode levar o seu dízimo, a sua oferta na casa do irmão Orlando ou na minha casa, passa e deixa. Quem quiser depositar, eu vou colocar o número da conta do banco. Por quê? Porque nós vamos ter muita dificuldade com alguns irmãos. Deixa eu só citar um exemplo para vocês verem o que vai acontecer. Por exemplo, a irmã Silvana, ela não está indo trabalhar, porque o restaurante fechou. A irmã Silvana, que fazia aula de música com o pastor Joanã, não vai mais fazer aula de música com o pastor Joanã, porque ela não tem como pagar. Então, muitos irmãos entrarão em dificuldade, e é nessa hora que nós vamos realmente nos revelar como uma igreja verdadeira, como uma igreja que cuida dos seus irmãos e
Até os de fora nós vamos ter que cuidar. Então, que sejamos muito fiéis. Essa também é uma oportunidade. Se você ainda não é dizimista, faça esse propósito diante de Deus. Essa é uma mudança que precisamos fazer em nossas vidas. Que sejamos fiéis em tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Estou preparando uma mensagem para colocar hoje no final da tarde, para nós meditarmos também hoje à noite. E qualquer coisa, irmãos, coloquem no grupo, nos avisem, vamos orar uns pelos outros e cuidar uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e que possamos ser crentes cristãos verdadeiros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sendo fiéis à palavra de Deus, sendo fiéis ao nosso Deus, tendo intimidade com o nosso Deus, para que possamos vencer essas dificuldades. Deus abençoe a todos vocês. Amém.